laser aqui. Então, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro workshop, assim, né? A gente chama de Masterclass só para ficar com um nome bonito, mas o primeiro evento que eu faço, né? Agora que eu estou trabalhando aqui sozinha, e espero conseguir ajudar vocês aí nesse processo de validação e nos outros temas, né? Eu vi que o pessoal, eu perguntei alguns temas, né, para serem os próximos eventos, e muita gente deu muita ideia bacana. Então, vou me apresentar aqui rapidamente para vocês. Meu nome é Kelly, né? Eu sou graduada em Química e fiz mestrado e doutorado na área de Química Analítica. Foi durante a minha pós-graduação que eu aprendi a operar vários equipamentos instrumentais e comecei aí minha carreira pós-graduação, pós-formada, né? Também fui docente durante um tempo e acredito que sou até hoje, né? Porque acaba que esses treinamentos que a gente dá não deixa de ser aula, né? Não deixa de ser o mesmo processo de um professor, né? Além disso, hoje eu trabalho com alguns documentos da qualidade que são aliados a gente divide, né? Qualidade e área técnica, mas eu acredito que não exista essa divisão. Que são a ISO 17025, a RDC 301, que é mais aplicada a boas práticas de fabricação de medicamentos, tá? Na área de fármacos, e a RDC 166, que é também uma resolução da área farmacêutica para validação de métodos analíticos. E os documentos correlatos aí que vão aparecendo, né? Às vezes eu atendo laboratórios que não seguem nenhum desses sistemas de gestão, né? Seguem um sistema próprio, às vezes nem tem sistema de gestão e quer algum apoio. Então, a gente acaba trabalhando aí nessas vertentes. Nisso, eu sou consultora nesses documentos, também na parte de ensaios físico-químicos e gestão da qualidade. E também sou auditora interna, hoje eu atuo na auditoria interna, principalmente em cima da ISO 17025, tá? E sobre validação analítica, né? Eu estava fazendo umas contas para até apresentar para vocês por curiosidade, né? A maioria que não me conhece pessoalmente, mas eu sou cheia eu gosto muito de gráfico, de contas, e eu fui colocar no papel, que eu ainda tinha uns dados, né, do tempo que eu trabalhava, e eu tenho 10 anos de experiência profissional, né, na área, e dentro desses 10 anos eu trabalhei aí com a validação de mais de 40 métodos de ensaio. Obviamente não fiz isso sozinha, né? A maioria desses ensaios aí, esses métodos eu validei nos últimos 3, 4 anos, e foi com uma equipe, né? Então, eu ficava mais na função de planejar as validações e avaliar os cálculos e direcionar, né? Que é mais ou menos o que eu faço hoje na consultoria, né? Porque tem muita demanda nessa área. Então, para alguns, né, pode ser pouco, para outros pode ser muito, mas para mim foi o suficiente para eu conseguir visualizar algumas coisas que me travavam muito, né? Eu não tive a oportunidade, eu fiz um curso de validação lá no comecinho, assim, quando eu estava lá no início do mestrado, lá na minha universidade. Depois eu fiz no meio da carreira, assim, eu fiz um outro curso, mas eu não tinha muito contato com as pessoas, não tinha, né, um grande network para ter troca, assim. Muita coisa que eu aprendi da validação, eu aprendi no sofrimento, sabe? Não tinha ninguém para me auxiliar. Talvez eu vivesse numa bolha, né? Porque quando a gente está no mercado de trabalho, né? Principalmente laboratório, é muito intenso o processo, não tem muito tempo para ficar procurando as coisas, não tinha muito evento online, assim, que fosse direcionado, principalmente, né, esses problemas mais complexos. E aí, então, muita coisa aqui que eu vou passar para vocês, às vezes vocês já ouviram outra pessoa falar, até eu mesma falando, né, mas talvez em outros formatos, mas é o que realmente acredito que ajude aí no processo. Tá? Eu fiz uma separação lá no momento da inscrição, vocês tinham respondido para mim, né? Eu coloquei para vocês falarem se o nível de vocês de conhecimento estava básico, avançado ou intermediário em relação ao tema do evento. E aí me surpreendeu bastante, dado. Mas eu vou pedir, acho que alguém está com o microfone ligado. Se puder mutar, por favor.
tá dando interferência aqui. Obrigada. Então, aí eu dividi aqui num gráfico pelo percentual de gente que respondeu, né? Então, deu 40% das pessoas falaram que tem um conhecimento básico, ou seja, já ouviu falar, né? Sabe um pouco, mas nunca pôs muita mão na prática. 51% com nível intermediário e apenas 9% com nível avançado. O que é ótimo, né? Nem eu me considero nível avançado, né? Porque todo dia eu aprendo alguma coisa. Hoje eu estava até revisando meus slides do curso e já adicionei coisas novas, porque todo dia a gente aprende. E eu aprendo muito também ajudando, né? Explicando, fazendo meus posts. Então, todo dia a gente aprende uma coisa nova. E é muito bom porque tá bem mesclado o conhecimento, e é isso mesmo, né? Eu me arrisquei aí a trabalhar com assuntos que geralmente as pessoas é indigesto para muita gente, né? Mas é o que eu gosto, claro, vocês vão me ver falando de qualidade também, da parte mais tranquila, mas eu gosto muito dessa parte mais tensa, porque se você não entende, né, essa parte, fica um pouco limitado o seu conhecimento. Então, por que, né, visto isso, por que falar de validação analítica? Justamente porque, como eu falei, é um assunto que nem todo mundo gosta de falar, mas que é muito necessário, né? E ele é de longe, pelo menos na minha opinião, um dos temas mais temidos de quem trabalha em laboratório. Seja quem segue alguma norma regulamentadora, né? Algum sistema de gestão aí a partir de alguma norma, ou quem faz pesquisa, né, quem trabalha em qualquer outro tipo de laboratório, se tiver que mexer com validação, a pessoa já fica meio assim, né? Já fica com um pouco de receio. Talvez, pelo menos no meu entendimento, que a validação ela está ali para a par, talvez ela perca apenas para a incerteza de medição. E olha que eu acho que a validação ela tende a ser mais complexa porque ela envolve muitos diferentes cálculos, são diferentes os cálculos estatísticos que tem nela, né? Já na parte da incerteza, é complexo, mas não são tantos tipos de cálculos diferentes que a gente usa. E eu também acredito que a maior dificuldade que as pessoas têm com esse assunto é porque exige 4 grandes pilares, né? Que eu entendo que são 4 grandes pilares. Primeiro, você está numa rotina laboratorial. Trabalha em laboratório, né? A pessoa já está numa rotina laboratorial e ela tem que encaixar a validação ali dentro. Então, tem 4 grandes pilares, né? Que eu entendo aí. Que primeiro como eu estava falando, a rotina laboratorial é muito pesado. Então, vai chegar um novo método se existem empresas, né, que tem um setor específico para isso, como é a área farmacêutica, né? Geralmente tem um setor específico para desenvolvimento e validação, mas a maioria dos laboratórios a gente sabe que não é assim. Então, a pessoa tem que encaixar ali os experimentos da validação junto com a rotina, que tempo que vai fazer isso, que hora que vai fazer isso. Fora isso, tem que ter um tempo para planejar, que vocês vão ver que o planejamento é uma das etapas que eu trouxe aqui, que é muito importante para a gente não perder mais tempo ainda. Vem, né, o monstro estatístico aí por trás disso, para muita gente é muito difícil. E você tem que ter a atenção plena, né, ali naquele processo. Você não pode fazer correndo, com muita pressa, porque senão as coisas vão dar errado. O planejamento e a atenção plena tem que estar junto ali para dar certo, né? E por que você está aqui hoje, né? Isso aqui ninguém me respondeu, mas provavelmente existem vários motivos, né, para vocês terem decidido assistir essa aula aqui hoje, mas eu chuto aí 2 grandes principais motivos, tá? O primeiro é que você me diz, ai, Kelly, eu quero aprender de uma vez por todas sobre validação para não perder tempo, porque validação é um processo mesmo dispendioso, né, que gasta um tempo legal aí da nossa mente, do nosso esforço, e às vezes a gente fica sapateando e não sai do lugar. Ou você vê, né, o assunto validação como uma abertura de oportunidade, né, na sua área de atuação. Às vezes você é um técnico de laboratório e está buscando aprender outros conhecimentos mais aprofundados para, quem sabe, um dia você virar analista, gerente técnico, né, que é um dos cargos que eu já tive. Também, às vezes você é da pesquisa e quer aprender validação para tornar isso a pesquisa mais robusta, né, mais, como é que eu falo?
com melhores resultados, né, analíticos. Com melhores e maiores resultados analíticos. Então, eu acho que os dois principais motivos, né, que as pessoas têm interesse no tema de validação, ou ele já está quebrando a cabeça, ou ele vê isso como uma oportunidade. Eu estava até refletindo hoje também, que de longe, assim, eu acredito que a minha experiência com validação me abriu muito mais portas do que o meu doutorado, por exemplo, né? Porque o doutorado é algo muito específico. Eu vejo que o meu doutorado ele me ajudou muito na parte de instrumentação, eu aprender, né, a operar os equipamentos, mas com certeza a validação ela foi muito importante aí quando eu fui para o mercado de trabalho, procurar emprego e tudo mais, tá? Por falar no começo eu até falei, né, que eu tinha muita dificuldade de ter trocas quando eu estava na validação desses métodos, planejando e quebrando a cabeça. Eu trabalhava com matriz. A maioria desses métodos que eu já validei era matriz de alimentos. A matriz de alimentos é a matriz mais complexa que tem para trabalhar. E era numa época assim que a gente estava passando de métodos não normalizados para métodos normalizados. Então, estava meio no caminho. E eu não tinha muita troca, muito network como eu tenho hoje, né? Então, eu era para ter falado isso antes, esqueci. Aproveitem essa oportunidade, tem muita gente produzindo conteúdo desde 2020, né? Uma galera aí que tá junto e tá trabalhando, e é muito bom, você não se sente sozinho, né? Apesar de eu não estar mais dentro do laboratório, eu estou do outro lado, até eu, né, eu me sinto assim, muito lisonjeada de ter tantas pessoas boas ao meu redor. Tem aquela história, né, de que a gente é a soma das pessoas que estão ao nosso redor, e eu sou muito grata, assim. Hoje eu até fiquei vendo pessoas que eu admiro muito, né, e que eu quero um dia chegar lá perto, estavam até compartilhando esse evento e tudo mais. Então, essa rede, né, de contatos é muito boa. Mas o que é um método de ensaio, né? A maioria aqui já sabe, mas é só para relembrar que o método de ensaio, ele é um procedimento que vai produzir um resultado a partir de uma amostra que está sendo ensaiada ou analisada, tá? E existem duas grandes classes de métodos, né? Os qualitativos, que em algumas áreas chama-se de exame também, e tá mais ligado a positivo, negativo, contém, não contém, né? Mais um resultado qualitativo mesmo, e os quantitativos, que mensuram um valor, e aí eu tenho um valor propriamente dito ali dentro de uma faixa de incerteza, né? Então, são os dois principais tipos de métodos. Mas e a validação? Em que a validação consiste? A validação, ela é o fornecimento de evidência objetiva. Essa frase, ela está na maioria dos documentos, tá? Ok, né? Mas o que seria isso, uma evidência objetiva? Primeiro, que a validação, ela serve ali como a base de um método, né? O método acabou de ser desenvolvido, sabe-se lá por quem, né? Às vezes nem foi seu laboratório que desenvolveu. E alguém desenvolveu e soltou ele desenvolvido do jeito que estava, e alguém quer aplicar numa rotina, né, para oferecer isso como um controle de qualidade de algum produto. E para isso precisa ter evidência de que aquele método ele está tendo o resultado, né, esperado, realmente para o que ele está sendo aplicado. Eu costumo fazer uma analogia, eu sempre faço analogias com carro, mas eu nem gosto muito de carro, tá, gente? Mas é só porque eu acho mais fácil. É como se a validação, vocês vão ver que tem muitos parâmetros, né, envolvidos nela, é como se fosse a montagem de um carro, assim, né? Antes de você sair andando, ali a montadora coloca todas as partes, né? Coloca o motor, coloca o capô, as rodas, né? Os pneus, volante, tudo. Tem os acessórios, que aí vocês vão ver que existem alguns parâmetros que são mais densos, que seriam ali as partes principais, né, do carro, o motor principalmente. E tem alguns parâmetros de validação que a gente faz para dar um toque a mais, né? Mas todos os parâmetros, eles têm um porquê. E aí, como se a gente juntasse todas essas pecinhas de tudo, né, o que engloba a validação, e a gente montasse aí o nosso método para sair andando e sendo utilizado aí de maneira segura, né? Então, fazendo uma analogia, seria isso, né? O processo ali que a montadora tá montando o seu carro. Então, vamos lá para as 10 etapas que eu acredito que sejam etapas de sucesso nesse processo aí. Primeiro, entenda a importância do processo de validação.
Parece bobo, né? Parece óbvio, mas muita gente não entende. E é claro, foi uma dificuldade minha também, no início, porque fica parecendo muito que é uma obrigação, né? Ah, eu valido porque a norma manda. Ah, eu valido porque minha área aqui me obriga. Ah, eu valido porque tem que validar. Mas por que tem que validar realmente, né? Eu já dei um spoiler aqui, né? Para você ter segurança naquele ensaio, você precisa que a metodologia que você esteja usando esteja segura, né? Senão você não vai saber se o erro está naquele resultado daquela amostra ou está no método que você usou. Isso é muito ruim, né? Eu não sou ingênua, tá? Eu trabalhei no laboratório e sei muito bem que muitas vezes a realidade nossa é que a gente valida esse método, a gente observa como esse método se comporta ali, depois que a gente já fez algumas vezes, né? Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de fazer antes, tá? Isso é um problema? mas visto, né, que a gente tem consciência do risco que a gente está correndo, vamos atrás desse processo de validação. Uma outra coisa, tá? Que a validação, aqui, igual quem está assistindo esse evento, às vezes não trabalha diretamente com validação, né? Mas trabalha com verificação. Para mim, eu não divido muito as coisas, porque a verificação era uma validação parcial, ou seja, você vai usar apenas alguns dos parâmetros, mas todos os critérios, todas essas etapas de sucesso se aplicam também à verificação de métodos, tá? Principalmente quando você está fazendo ali testes estatísticos. Então, primeiro, aonde essa validação ela é aplicada? O termo validação, tá? Em métodos que não são normalizados, ou seja, que não estão descritos lá na ABNT, na STM e nas demais normas, são métodos normalizados usados fora do escopo para os quais foram concebidos. Eu até fiz um post lá no Instagram falando sobre isso, né? Uma definição complexa. Só para dizer que você alterou alguma coisa no método que já estava na norma, e pode ser assim, faixa de trabalho, tá? Às vezes limite de quantificação, aí você tem que validar nessa extensão aí, e para ver se está tudo certo. Você ampliou, modificou também o método normalizado. Aqui fora do escopo para o qual foi concebido, também engloba mudança de matriz, tá? De trabalho. Às vezes era um método que você usa para análise de um alimento específico, aí você mudou, vai aplicar em outro alimento, e aí vai ter que avaliar como que vai ficar essa validação. Aqui, nos métodos criados e desenvolvidos pelo próprio laboratório, tá? Que é onde a gente mais tem visão, né? Vou validar porque eu desenvolvi ou criei um novo método, né? Mas, como eu falei, a verificação, a única diferença da verificação aqui é que são métodos normalizados ou reconhecidos, né, nacionalmente ou internacionalmente, mas que passam por uma validação parcial. Até na área farmacêutica a gente chama mesmo de validação parcial. Então, validar um método, você tem que entender que você está comprometido com a confiabilidade. Como eu falei, né? Você está comprometido que você vai trazer o máximo de confiança ali para o seu ensaio, bem na etapa inicial, que é a validação, para ver que tudo está ocorrendo bem. E eu costumo dizer que traz uma paz, uma segurança para a gente, né? Quando a gente trabalha com métodos validadinhos, arrumadinhos, né? Ou passaram por verificação. Quando eu era gerente técnica de laboratório, era um problema muito grande, assim, porque eu tinha mais de 150 escopos que tinha que ofertar para os clientes, a maioria não estavam validados, então quando o cliente perguntava, sabe assim, eu não tinha estrutura quando o cliente me questionava alguma coisa. Às vezes ele nem estava questionando o resultado, mas ele questionava qualquer coisa, eu já ficava apavorada, que eu pensava, nossa, esse método, que a gente fez 50 vezes o método no laboratório já. Todo mundo já sabia fazer. Só que, às vezes, a validação, ela traz pequenos detalhes que a gente não percebe no dia a dia. Um outro exemplo que eu tive era de um método que já foi validado, ele era validado, tá? Ele estava, inclusive, acreditado, e eu fui fazer ensaio de proficiência dele, né, com as minhas do laboratório, e a gente não foi proficiente. E eu fui descobrir o que aconteceu. O que aconteceu? A gente, olhando a norma que a gente usava, nós estávamos trabalhando numa faixa de trabalho um pouquinho acima da faixa de trabalho que estava lá no método. Então, tem coisa que parece preciosismo, né? Faixa de trabalho.
era um pouquinho maior, gente. E aí, como a maioria das amostras chegavam naquela faixa de trabalho certa do método, tava ok. Só que o ensaio de proficiência já veio fora daquela faixa. E ao invés da gente ajustar na faixa, não, né? A gente deixou. E aí não fomos proficientes por conta disso. Então, por isso que é importante você conhecer até onde o seu método vai, né? E por isso ele é uma referência, tá? Não vem com essa história de que vai validar o método nas condições de rotina de laboratório. Validação não é a mesma coisa de você fazer um interlaboratorial, um ensaio de proficiência, tá? Esse termo ensaio de proficiência é quem trabalha com a 17025, que é um nome que a gente dá para um interlaboratorial. Então, não é, tá? Do mesmo jeito. Gente, você tem que pôr mesmo todo um critério maior, todo um cuidado maior, toda uma redoma ali de vidro na hora de fazer a validação, porque ela é uma referência. Se você não fizer, não dar o melhor para aquela etapa ali, pode comprometer o resultado analítico. Segunda etapa é conhecer bem o método ali que você vai validar. Tá? Às vezes não dá tempo de você conhecer muito bem, mas você tem que saber algumas questões básicas ali, porque se tiver um problema, você já consegue ter uma tomada de decisão mais rápida para resolver durante o processo de validação. Então, primeiro, você tem que se perguntar, qual que é o objetivo desse método? Para que eu vou usar ele? E aonde que eu vou usar ele? Para analisar o quê? Ah, é um método que... por exemplo, um dos métodos que eu trouxe para o laboratório que eu trabalhava era um método que eu desenvolvi no meu mestrado. Eu desenvolvi no meu mestrado, não validei. Não validei, só fiz alguns testes, mas não foi a validação completa. Aí, depois que eu fui trabalhar no laboratório, a gente tinha análise de colesterol. Eu usava para análise de colesterol em biocombustíveis, pra vocês terem noção, em biocombustível. Aí eu trouxe para o laboratório, porque tinha que validar, então eu peguei a base do método que eu usava e nós validamos para aplicação na área de alimentos. Né? Então, como a gente buscou ali todas as matrizes que a gente ia trabalhar, da parte de carnes, né? Para aplicar aquele método. E lá no laboratório validou bonitinho, graças a Deus deu tudo certo. A gente fez até umas melhorias no método. Hoje o método tá lá comercial. Eu ganho alguma coisa com isso? Não ganho, né? Mas pelo menos foi útil para alguma coisa o meu mestrado, né? Então, você saber. Quando você organiza isso na sua mente, já sabe, você não tem retrabalho, porque às vezes você fala, não, eu vou usar para tal matriz. Mas aí, às vezes tem um outro cliente que quer aquele mesmo método para uma outra matriz diferente, tá? Matriz, para quem não sabe, é assim, alimentos, água, bebida, isso são matrizes, né? Combustível, são matrizes diferentes. E aí tenta ver ali o máximo de escopos que você vai abranger, e tem submatrizes também, né? Porque às vezes na área de alimentos, como eu falei, é muito complexo. Às vezes você faz para um leite, mas para o queijo tem que fazer adaptações. Então, ali no início, você já saber, conhecer bem onde será aplicado aquele método. Ele está desenvolvido e otimizado, tá? Isso aqui eu já falei, são etapas muito importantes, ele tem que estar totalmente desenvolvido e otimizado o método antes de você iniciar a validação. Não confunda, tá? Desenvolvimento com validação. Desenvolve primeiro, otimiza, aplica planejamentos ali também durante o desenvolvimento para você ir mais rápido, para depois partir para a validação. Eu não fiz isso quando eu comecei a fazer validação e perdi muito tempo. Quem desenvolveu aquele método? Vamos supor que o método foi desenvolvido internamente no laboratório. Quem desenvolveu? Foi você? Se foi você, tá bom, né? E se não foi você? Será que você tá bem treinado nesse método? Isso aí eu já puxo mais para a realidade das empresas que têm laboratórios específicos para validação analítica. Aí, às vezes, a pessoa acabou de chegar, né? Chegou hoje com a mochilinha assim nas costas, não tem nem crachá ainda, já coloca uma pessoa para começar a validação de um método que ela nunca nem viu na vida. Eu sei que muitas vezes não dá para você falar não, né? Então, não vou. Mas tenta, tá, conhecer esse método, porque se você fica com uma grande parte ali da carga da validação daquele método e nunca foi treinado nele, você não sabe né, como é que faz, nem às vezes como é que faz, fica difícil você conseguir bons resultados. Então, descobre ali pelo menos o mínimo, repete algumas vezes antes de você começar a pensar, a planejar validações para aquele método.
E sempre é bom que tenha um procedimento escrito já. Então, se foi o laboratório que desenvolveu e otimizou, a pessoa que desenvolveu e otimizou, coloca ela para escrever um procedimento, nem que seja aqui no Word, né, não oficial, mas ela tem que escrever todas as etapas que são críticas ali. Não vai esquecer uma pequena etapa que só ela sabe, e por isso que é bom estar escrito, porque as outras pessoas vão repetir da mesma forma, né? Quando está documentado é diferente quando um fala para o outro, porque aí cada um vai entender de uma forma, certo? Terceira etapa. Defina um guia para te auxiliar na validação. Esse aqui também é muito engraçado, porque quando a gente está, principalmente aprendendo a fazer validação, a gente, nossa, escuta um falando uma coisa, outro falando outra. Ah, porque eu li em tal documento que é assim, eu li em tal documento que é assado. Nossa, gente, isso cria uma confusão muito grande mesmo. Então, não vai pegar todos os guias que tem por aí e pegar um pouco de cada. Não vai dar certo, tá? Para você ter sucesso nessa sua validação, você vai precisar escolher um guia. Eu trouxe aqui alguns exemplos de guias que a gente tem, por exemplo, o DOC-CEGEC 008, que é para ensaios químicos e fisicoquímicos, né? E ele é bem geralzão e ele dá, assim, até todas as formas possíveis, tem bastante, ele está sempre sendo atualizado e tem muitas formas ali de você escolher. O que eu acho ruim do DOC é que ele dá muitas opções de como fazer, mas pôr a mão na prática assim mesmo, é assim que faz, né? Não tem muito, tá? E principalmente linearidade, né? Que é a parte ali que você, métodos que tem curva de calibração, é bem complexo, é bem pesada essa parte na validação. E aí não te dá muitos subsídios. Tem a RDC 166, que aliado ao Guia 10 da Anvisa, é o meu xodó, assim, essa norma, ela é o meu xodó porque ela é a mais completa, a mais criteriosa dos documentos, que é para a área farmacêutica, né? Mas ela se aplica, né? Ela é bem específica ali para a área farmacêutica. Então, às vezes, análise de resíduos, por exemplo, você pode ficar um pouco necessitando de outros dados, de outros guias para poder te orientar, porque ela está bem específica mesmo para a área de fármacos e medicamentos. Tem o manual da garantia da qualidade analítica do mapa, tem dois, um que é com a capa meio coloridinha, azul, e tem um da capa laranjada. Esses do mapa também são muito bons, né, que são aplicados aí principalmente a partir de alimentos. Tem o outro que eu falei aqui, que é o Guia de Validação e Controle de Qualidade Analítica, esse é da capa verde, também do Ministério da Agricultura. Quando eu estava na pós-graduação, eu usava o DOC e esse guia aqui, de validação e controle, e eu achava a linguagem dele fácil, porque esse aqui é uma linguagem mais difícil, porque um deles está voltado para análise de resíduos, né? Então, tem uns ensaios a mais para serem utilizados. E tem também internacional, né? Que tem o reporte técnico da IUPAC, que também é para a área química, e o guia da Euraquem. Esses são os que eu já utilizei, os que eu mais conheço, tá? Com certeza tem outros, e vem aí o primeiro grande questão, né? Eu não vou chamar de problema, mas a primeira grande questão é que praticamente todos esses guias, eles estão voltados a métodos químicos e fisicoquímicos, né? Então, às vezes, você quer apoiar aí um outro laboratório que trabalha com outro tipo de ensaio, principalmente na parte de verificação. Porque validação são mais os fisicoquímicos mesmo, mas a parte de verificação, né, e você fica um pouco sem subsídio. O Inmetro, ele tem um DOC também, que é o 89, se não me engano, 89, que é para a parte microbiológica, mas também não abarca os ensaios clínicos, por exemplo. Eu estou numa consultoria agora que eu estou ajudando. Olha só, eu sou química, né? Mas por conhecer da parte de validação, eu estou ajudando a verificar alguns métodos de análise clínica. Então, eu junto o meu conhecimento estatístico em validação e verificação com o conhecimento prático do ensaio. Então, eu planejo e as meninas estão lá, a gente iniciou tem uma semana, a gente tem reunião essa semana para saber se elas conseguiram executar bem a primeira parte, depois eu faço os cálculos e finalizo o relatório. Então, por isso que a gente vê muitos químicos, né, dando esses treinamentos de verificação, validação, porque a maioria dos guias são voltados para a nossa área mesmo. Quarta etapa, já estamos na quarta etapa de sucesso, que é planeje a sua validação. Gente, eu sou muito planejadora.
Eu também executo, tá? Mas acho que eu planejo mais que executo. E eu vejo, assim, o planejamento de uma forma muito importante. Porque quando eu comecei a trabalhar com validação, eu não planejava. Então, pode falar, Merilane. Você levantou a mão aqui? Kelly, e a 14029? Sim, sim, tem. Ela não é para ensaios químicos, né? Não, mas a gente usa muito ela na validação de métodos, cromatografia, essas coisas tudo. Sim. Uhum. Eu já ouvi falar dela, mas eu não conheço essa norma em si, mas já ouvi falar. Tem também a 27, que é uma da Anvisa também. Tem outros documentos que são mais específicos, né? É porque eu usava mais a 14029 para validação de métodos analíticos em agrotóxico, indústria de Sim. agrotóxico. Uhum. E aí, ó, já é específico para agrotóxicos. Tem esse guia do mapa, ele já trazia, né, essa parte dos agrotóxicos, mas aí já tem uma norma específica, né? Vai bifurcando, né, e criando novas áreas aí. Obrigada, Meriane. Falando sobre a parte de planejamento, como eu falei, né, quando eu comecei a trabalhar com validação, eu não planejava muito bem. E aí, quando eu fui para o laboratório, e aí eu tinha prazo, era corrido, né, não tinha muito tempo das pessoas estarem disponíveis para validar, foi quando eu dei mais valor à validação, ao planejamento, desculpa, porque eu tinha que planejar muito bem, saber muito bem, planejar assim, ó, o experimento vai ser esse, quem vai se envolver vai ser essa pessoa, vai ser tal dia que a gente vai fazer, tá? Era bem organizado mesmo, e é assim que eu faço hoje com os clientes na consultoria, para que as coisas fluam, porque se deixar muito solto assim, não anda, tá? Então, o planejamento, eu vejo que ele minimiza grande parte da carga de trabalho, ele deve englobar nesse planejamento. Você tem que lembrar de englobar todas as etapas do ensaio. Tá? Então, se é o laboratório que faz a amostragem, incluir a amostragem, incluir a coleta. Não, a gente não faz a amostragem, a gente faz a coleta. Inclui essa etapa de coleta e aqui, de novo, tá? Serve tanto para verificações quanto para validações. A forma que deve ser preservada a amostra, existem amostras, né, que tem a forma certa de preservar. Às vezes, com menos, abaixo de 4 graus, abaixo de 9 graus Celsius. Então, preserva da mesma forma, prepara da mesma forma que tem que se preparar, tá? Leva em consideração essas etapas, porque grande parte do erro está, primeiro, advindo lá da falta de organização no desenvolvimento, não desenvolveu direito, não otimizou direito, e já pula para a validação. E segundo, a amostragem, tá? São grandes etapas aí que geram muito erro na validação. E às vezes você não tem bons resultados por conta dessas etapas. As características de desempenho do equipamento, elas são compatíveis com o que é exigido no método? Porque isso também parece ser uma coisa boba, mas acontece muito, né? Às vezes o método exige lá uma configuração do equipamento, aí você tem um equipamento parecido lá no laboratório, antes de iniciar a validação e depois não descobrir, não saber por que está dando errado a sua validação, vai checar isso antes. Vai checar se as condições estão lá, né, métodos cromatográficos, se você tem a coluna. Não tem a coluna, tem uma coluna parecida. Então, já separa ela lá para testar e ver se vai funcionar. Antes de fazer sair fazendo um monte de experimento, parando todo mundo no laboratório para fazer essas validações, tá? Tem pessoal disponível? Como eu falei, aqui trazendo a realidade de laboratório, que é o que faz o ensaio, é o mesmo que valida, que faz tudo, né? Então, tem pessoas disponíveis, essas pessoas, elas estão treinadas, elas estão cientes da importância das outras etapas, né? Que eu já falei da validação. E outra aqui, eu até coloquei uma coisa que é: equipe submetida a estresse laboratorial pode evidenciar falhas na execução do processo. Isso aqui eu coloquei porque eu passei por isso, tá? Então, uma equipe, assim, era de 3 pessoas que tinham que fazer milhões de coisas e, às vezes, a gente ficava sapateando ali nas validações porque as meninas estavam com a cabeça muito preocupada com as amostras dos clientes, por exemplo. Então, era bem desafiador, tá? Como eu falei para vocês, eu trouxe aqui realmente o que eu passei na pele. Planejamento de tempo e número de experimentos, que é como eu falei, colocar data. Tem ensaio que às vezes ele demora o dia todo para rodar, né? E às vezes você tem que fazer ele, às vezes 6 vezes cada pessoa, em 3 níveis de concentração diferentes. Eu só
por pessoa já deu 18 experimentos. Então, se ele gasta o dia todinho para fazer, então ele vai gastar aí no mínimo 18 dias para fazer essa validação. Pensa, 18 dias dedicados na validação. Aí você tem que ser mais esperto, né? Já pode englobar outra pessoa, às vezes para ficar no preparo, para liberar essa pessoa, se ela é pessoa-chave para fazer outra coisa, e ir, sabe, organizando isso. Por isso que é bom planejar. E a quantidade de experimentos que você vai fazer também, para saber quanto tempo vai gastar. E levantamento de custos, né? Validação custa caro, sim, mas eu prefiro olhar como investimento e não como despesa, né? A gente que está ali na linha de frente do laboratório sabe o quanto é importante, o quanto dá mais segurança, principalmente para as pessoas que trabalham, né? Para defender aquele resultado analítico ali. É muito bom que a gente tenha essa validação e para que ela seja fidedigna do método, você precisa como eu até já tinha falado, precisa ser referência. Para ser referência, você vai ter que investir um pouco mais, né? Cuidar do equipamento, comprar um padrão. Tá, planejei, agora eu vou cuidar da validação, que é mais ou menos isso que eu já estava falando. A maioria dos guias, tá? Dos documentos, eles solicitam replicadas independentes. Isso é muito importante para a gente ver como realmente está funcionando o método. O que é uma replicada independente? Você pegar a amostra, né? Você tem a amostra ali, preparou ela no laboratório. Aí você tem duas formas. Você pode pegar aquela amostra, fazer um preparo dela. Às vezes passa por uma solução, você tem que diluir ela, e a partir dela você vai diluindo as replicatas. Tem que fazer 18 vezes, a partir dessa que eu preparei, eu faço as outras 17 vezes. Mas isso não é replicata independente. A replicata independente é você pegar uma porçãozinha da amostra e diluir. Pega outra porção da amostra e dilui. Aí você vai enumerando, né? 1, 2, 3, 4. Porque assim você consegue visualizar melhor, né? Como esse método está se comportando ali. E, como eu falei, nessas replicadas independentes, incluir todas as etapas do processo, tá? Não é fazer um preparo só da amostra e sair diluindo. É a partir lá desde o preparo. Calibrações e qualificações em dias. Aqui é para quem trabalha em laboratório de controle de qualidade mesmo, né? Porque às vezes quem está na pesquisa, né, não tem muito essa decisão. Mas sempre reparar, tá? Se não vai iniciar um processo de calibração, um processo de validação, se a sua calibração tá para vencer. Espera calibrar o equipamento, conversa lá com o pessoal interno, lá que toma a decisão do seu laboratório, às vezes não é você, né? Explica, olha, vamos esperar calibrar, qualificar esse equipamento aqui para ver se ele tá certinho. A melhor época, principalmente equipamentos complexos, como cromatógrafo, ICP, absorção atômica, que as qualificações são muito caras, a melhor época de você validar é assim que instala o equipamento. Já corre, já valida esses métodos, porque o equipamento tá chuchu, né? Tá todo mundo arrumadinho, já passaram os padrões, já tá tudo certo. Às vezes, mesmo que você não tenha contratado qualificação durante a instalação daquele equipamento, mas ele tá bem bom, assim, para você iniciar esse processo. E aproveita que o pessoal também, da parte técnica lá, os seus fornecedores, estão com boa vontade de te ajudar, né? Porque além de você ir aprendendo a operar o equipamento, você já vai validando logo. Então, aproveita esses prazos. Padrões analíticos, ou material de referência, ou substância química de referência, né? Tem que ter, tá? Tem casos que não tem casos que não tem. Mas, sempre que possível, utilizar, né? Os padrões analíticos. Material de referência aqui, eu trago mais na questão de você tem por exemplo, ácidos graxos, né? Ácidos graxos em bolacha recheada. Aí você compra um material de referência, que é uma bolacha, né, triturada lá. É porque esse exemplo não é muito bom, porque não dá para quantificar, mas vamos supor que seria isso. Aí você compra uma bolacha com material de referência, que vai vir com a quantidade certinha de cada ácido graxo, cada classe de ácido graxo ali. Então, esse seria o material de referência. Porque tem também o material de referência que é um padrão, né? Que às vezes a gente chama de material de referência também. Mas aí eu trouxe aqui como padrão analítico. E a substância química de referência, esse termo é usado lá na área farmacêutica, tá? Então, tudo aqui meio que quer dizer a mesma coisa. Eu preciso de algum norte da substância pura, do analito puro ali que eu estou buscando, tá?
Reagentes na validade e de qualidade, então, principalmente aí para essas técnicas instrumentais, não me vai usar um reagente de marca ruim se você sabe que aquela marca influencia no ensaio, tá? E prepara soluções novas quando você for validar. Não usa aquela solução, não, mas vai vencer daqui uma semana, mas você preparou tem 9 meses. Sabe, cuida um pouquinho mais, dá uma atenção maior para a validação, porque às vezes é nessas bobeirinhas que a gente se perde, tá? Então, prepara novas soluções, novos reagentes, ali para você iniciar o processo de validação. Vê também se essas soluções são preparadas dentro da faixa de estabilidade. Às vezes a gente não sabe, né? A maioria lá a gente coloca 1 ano de validade na maioria das soluções lá e reza para dar tudo certo. Então, se você não sabe muito bem como que é a estabilidade daquela solução, por isso que eu falo, prepara, porque, né, às vezes ela tem alguma instabilidade relacionada a tempo, luz, calor, e você não está sabendo. Pureza de gases e controle de vazão, aqui também falando de métodos instrumentais, principalmente a cromatografia gasosa, e CPI e absorção. Esse controle de vazão aqui é muito crítico no absorção, por exemplo, absorção atômica. Então, também são pequenos detalhes, né? Olha se o gás que você está usando... geralmente isso aqui, a gente não erra muito, porque quando o equipamento é instalado, né, já passa as orientações. Mas vai que o laboratório lá, o técnico explicou qual é a pureza do gás que tem que comprar, mas o laboratório decidiu comprar um menos puro, né, 1 grau abaixo. E não está sabendo por que a validação não está certa. Então, tem que segue certinho, está especificado lá no equipamento, para você não ter problemas. Todos os insumos, eles devem estar disponíveis. Nossa senhora, dá muita raiva você iniciar a validação e usa lá 5 quilos de hidróxido de sódio na validação e você descobre que lá no laboratório só tem 2 frascos, né? Aí você para a validação no meio porque acabou o hidróxido, né? Claro que o hidróxido sempre tem no laboratório, mas eu dou um exemplo mais comum assim, mas às vezes acontece, né? Pode ser raro, mas às vezes acontece. Planejou tudo bonitinho lá, todo mundo separadinho para fazer e aí, viu, não tem reagente. Os analistas, tá, de novo, reforçando que essa etapa é muito importante, os analistas têm que estar capacitados, treinados naquele método ali que ele está validando, né? Às vezes a gente envolve pessoas que não têm tanto conhecimento na validação e às vezes isso não é o mais importante. Ele precisa conhecer bem aquela metodologia que ele está utilizando ali para fazer a validação e também entender a importância da validação, né? Muitas vezes lá no laboratório eu aproveitava a validação para treinar a pessoa. Sabe, a gente colocava que se a pessoa fez parte do processo de validação daquele método, ela já está muito bem apta. Só que isso não era muito assertivo, tá? Vou ser bem sincera com vocês, eu gastava muito tempo. Porque a pessoa, ela já ficava nervosa, que ela estava aprendendo um método, aí ela ficava mais nervosa pela atenção de que aqueles resultados dela vão ser referência para aquele método, sabe? Então, sempre que possível, usar as pessoas que já estão treinadas é melhor, tá? E se a validação você organizou tudinho, planejou, cuidou direitinho dela, se ela ocorrer nas melhores condições possíveis, que são, né, cuidar de todas essas etapas, fica mais fácil lá na rotina você descobrir um problema. Então você vai ver que às vezes você vai validar, né? Alguém provavelmente já passou por isso aqui, de começar a validar e ver que tem um probleminha ou outro ali para ser resolvido. E quando você já cuidou de muita coisa, fica mais fácil você descobrir onde é que está o problema. Agora, se você não calibrou seu equipamento, se você usou a solução que está com 11 meses lá de preparo e você não sabe nem se realmente ela dura isso tudo, aí fica difícil, entendeu? Aí é muita coisa para você checar ali e ver o que está errado ou não. 6ª etapa. Saiba quais os parâmetros de desempenho e critérios de aceitação serão aplicados. Aí é aqui que o bicho pega, né? Aqui que o negócio começa a ficar tenso. Por quê? Entra a parte estatística, né? Entra a parte estatística com força na validação. E, como eu havia dito, né? Cada guia, ele vai trazer uma forma diferente de você aplicar o parâmetro de desempenho, que é o experimento estatístico, o experimento que você aplica a estatística, né?
E também os critérios de aceitação. Alguns guias vão deixar aberto esse critério, outros vão ser mais certinhos, né? Como na RDC 166, a maioria dos parâmetros tem um critério bonitinho. E você tem que se adequar, né? Você tem que ter feeling ali para saber o que tem mais a ver com aquele método, com aquela técnica que você está utilizando. Então, algumas dicas aqui que eu queria passar para vocês. Primeiro, você pergunta, né? O método é qualitativo ou quantitativo? Porque se for qualitativo, nossa, já facilitou a vida demais, né? Porque aí você já diminuiu bastante o seu trabalho. Esse método, ele tem curva de calibração? Eu prefiro quando tenha. Que Jesus amado, validar método estilométrico, verificar método estilométrico também é canseira, viu? Então, tem curva de calibração? Não tem? Também já é outra forma de você fazer esses parâmetros de desempenho. Tem material de referência ou padrão analítico, que é aquilo que eu estava explicando. Vai ter o padrão lá purinho, né? ISO-guia, lá padrão certificado e tudo mais. Ou tem um material de referência que você consegue comprar numa concentração baixa ou numa concentração alta, tá? É possível ter matriz isenta do analito? Porque isso aqui também é importante, porque alguns experimentos a gente usa branco, né? E às vezes você não vai conseguir ter o branco, porque você não tem aquela matriz isenta. Às vezes a matriz não está isenta, né? Tem o que você está buscando, está lá dentro da sua matriz. Você não encontra ela de forma alguma isenta. Mas às vezes ela está com um pouquinho a quantidade, então você consegue fazer uma adição padrão, uma fortificação para fazer essa validação. Aqui hoje eu estou começando a falar um pouco mais complexo, né? Porque já entra mais na parte de experimentos mesmo. É possível participar de um interlaboratorial ou ensaio de proficiência, né? Isso é legal porque a maioria desses dados dá para você aproveitar, tá? Nessa validação. O resultado obtido a partir da execução daquele método, ele tem limite máximo admissível? O que é isso? Você está buscando uma substância ali dentro daquela sua amostra, dentro daquela sua matriz, que tem um limite máximo? Só pode ir até tantos por cento, só pode ir até tantos miligramas por litro. Também é uma pergunta a se fazer, porque aí você tem que fazer algumas outras avaliações. Outra coisa, o analito ele não pode estar contido em nenhuma concentração na matriz. Gordura... Gente... Agora me falhou o nome, de uma das gorduras que não pode ter nos ácidos graxos e elementos, né? Proibido. Tem que ter 0%. Então, aí você tem que fazer uma etapa a mais. É igual os agrotóxicos, alguns agrotóxicos, né? Não podem estar contidos em alguns alimentos. Então, também é um caso desse. Então, você tem que fazer uma etapazinha a mais para garantir isso, né? Tem que ficar ligado em limite de detecção, nesse caso, né? Porque senão nenhuma consideração pode estar na matriz. Você está mais preocupada mais com LD do que com LQ. Cada um dos parâmetros de desempenho vai contribuir de forma diferente. Eles são as partezinhas do carro que eu falei, né? Um é a porta, outro é o volante, outro é o capô, outro é o motor, né? E cada uma juntas, né? Elas juntas vão estruturar os resultados da sua validação. Então, por isso que existem vários parâmetros, porque cada um vai analisar uma etapa. E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui os principais parâmetros de desempenho. Não sei se vocês já viram essa divisão, mas quando eu aprendi isso aqui, nossa, para mim ajudou demais. Principalmente quando tem que repetir algum experimento. Porque olha só. Primeiro, linearidade, que é quando você tem curva, né? Você avalia se aquela curva ela é linear, às vezes ela não é, né? Faixa de trabalho, qual que é o limite de quantificação e qual que é a concentração máxima que você está utilizando naquele método. Limite de detecção, que é o quanto que é detectável ali. Esses 3 parâmetros, junto com a seletividade, que é se você está conseguindo, a seletividade fala se você está conseguindo, se o que você está quantificando é aquilo mesmo que você queria quantificar, tá? Esses parâmetros, eles estão relacionados mais à técnica que você está usando. Então, são parâmetros que vão te dar resposta. Claro que é um jogo completo, tá, gente? Mas eles tendenciam, tá, a explicar melhor sobre a técnica que você está utilizando. Se é cromatográfica, se é UV-Vis, se é uma absorção, se é uma titulação. Então, a técnica que você está utilizando, né, ali do ensaio, tem mais influência da resposta desses parâmetros aqui. Já exatidão, aqui, gente, tudo quanto é nome, né? Tem gente que chama de exatidão, recuperação, tendência, veracidade, tá? Que é mais ou menos a mesma coisa aí. Trouxe tudo junto.
limite de quantificação, que é quanto aquele método pode quantificar, são parâmetros que estão mais ligados à matriz, à amostra que você está analisando ali. Né? Então, se você vê que tem algum desvio aqui, dá uma checada primeiro nas condições da amostra, se a sua matriz não está muito complexa, porque eles estão mais voltados a essa parte da amostra mesmo. Já a precisão, que a gente subdivide a precisão em repetibilidade, reprodutibilidade e precisão intermediária, junto com as comparações interlaboratoriais, eles dão resposta do método como um todo. São os principais parâmetros, porque eles vão avaliar o método como um todo. Porque aqui, principalmente na precisão, né, você muda pessoas, você muda às vezes equipamento, você muda dia de análise. Então, com isso, você consegue ver de forma mais global como que está a condição daquele método. E por último, tem a robustez, né? Que na maioria dos guias, dos documentos, é um parâmetro opcional. Eu sou daquelas que defende que a robustez tem que estar lá no, assim, entre o desenvolvimento e o início da validação. Porque às vezes você, pelo menos da forma que é feita a robustez hoje, né? Está mais ligada a uma otimização do seu método que a observação de alguma variação. Eu entendo mais a robustez como uma percepção de alguma variação, no caso de, por exemplo, você está fazendo um ensaio por HPLC, aí tem um amostrador, tá, automático lá no equipamento, e a temperatura daquele amostrador tem que estar a 20 graus. E você põe lá no equipamento 20 graus. Mas será que ele está a 20 graus mesmo? E se tiver a 18? Será que isso influencia? Sabe, eu vejo a robustez, assim, dentro da validação, mais no sentido de alguma variaçãozinha que não foi proposital, né? Igual o ponto de viragem na titulação. Cada um vê de uma cor, né? Então, isso já é um parâmetro mais ligado a uma possível avaliação de robustez. Às vezes, volume que vira ali na bureta também, né? Quando não são aquelas buretas automáticas ou semiautomáticas, né? Que é aquela que você gira. Quando é a de vidro, nossa, às vezes, né, você não consegue ler direito a viragem ali do volume. Então, isso está um pouco mais ligado a alguma percepção de falha ali, está mais ligado à robustez do que o que a gente vê geralmente como robustez. Mas, se tem que fazer, a gente faz, né? Igual lá na RDC 166 pede para fazer. Um monte de coisa ainda. E em relação a critérios de aceitação. Então, aqueles ali são os parâmetros estatísticos que, a partir de cada um, tem um tipo de experimento que você faz, tá? E depois avalia com os cálculos estatísticos. E depois que você avaliou, você vai dizer se tá ok ou não tá. E para isso, você precisa de um critério, que a gente chama de critério de aceitação. E aí, é outro problema, porque a maioria dos guias não trazem critérios claros. Então, você tem algumas opções. Você usa um documento de referência. A OAC é o documento que a gente mais vê assim como referência, apesar, né, de ser de um segmento, a gente usa para todos, para quando não tem nenhum parâmetro na literatura para aquele tipo de matriz que você usa, ou para aquele tipo de técnica que você usa. Então, a gente costuma usar como referência a OAC. Ou você pode ter uma experiência prática, tá? Também pode vir da experiência prática. Se você não segue nenhuma norma que está descrita, qual que é o critério? O laboratório ele pode sim definir o critério. E geralmente esses critérios eles estão atrelados ao nível de concentração, tá? Então, o que você está buscando ali, o que você está analisando, ele está em que concentração? Ele está em percentual, ele está em ppm, ele está em ppb? Então, é isso que diferencia qual critério você vai usar. Geralmente, quanto maior a quantidade da substância que você está buscando ali dentro da sua amostra, quanto maior for a concentração dela, mais restrito é o critério, porque é mais fácil de você acertar. Então, vamos ajustar esse critério. Agora, se você busca concentrações muito baixas, principalmente na ordem de ppb, aí o critério ele abrange um pouco mais, senão ninguém vai passar, né? Mais ou menos assim. E cuidado, tá? Cuidado no dimensionamento desses critérios, principalmente quando você não tem de onde partir, porque às vezes você pode estar colocando algo muito restrito ou algo muito frouxo.
Então, mesmo que para a sua matriz, para a sua técnica lá, você não encontre nada na literatura, busca alguma coisa de referência mesmo, porque é melhor, porque se você não tem experiência para definir esse critério, às vezes, né, você pode colocar um critério errado aí. Etapa 7. Se capacite para entender sobre a estatística envolvida, tá? E aqui, realmente, gente, não tem como, assim, você vai ter que estudar a parte estatística, você pode fazer um curso, um treinamento, estudar sozinha, ver, né, aí assistir no YouTube, ver os conteúdos que a gente produz para se nortear. Mas você não vai conseguir fugir disso, principalmente se você trabalha na linha de frente ali mesmo de validações, ou se você quer se diferenciar nessa área, né? Eu trouxe aqui 3 grandes empecilhos ali na parte estatística. A gente trabalha com média, desvio padrão, coeficiente de variação, a gente trabalha com vários cálculos, né? Variância, mas os mais tensos, assim, que eu vejo que as pessoas percebem, são os testes de hipótese, né? Que são o teste T, teste F, distribuição dos dados, né? Entender que os dados se distribuem de uma forma normal e que segue uma gaussiana, que daí que sai o nível de significância. É bem puxado essa parte, que tem também na parte estatística. Entender se um dado está homocedástico ou heterocedástico, né? Parece até que está xingando alguém. Esse nome é feio, mas é uma das partes que a gente avalia ali na linearidade, tá? Então, você tem que entender a estatística por trás, né? Não basta você cuidar de todas aquelas etapas se chega aqui você trava, porque isso vai te limitar, tá? 8ª etapa, utilize uma planilha ou software. Não me vai fazer esses cálculos de validação na mão, porque são difíceis e a chance de você errar é maior, né? Crie uma planilha bonitinha lá, com todos os cálculos estatísticos que vão estar envolvidos, né? Ou utilize um software. Hoje eu só conheço o Confilab, que é do professor Igor, e eu não conheço outro software, mas devem ter outros softwares aí no mercado que te ajudam nesse processo de validação, né? Ou se você não tem, usa o Excel mesmo, faz uma planilha bonitinha. Porque essa planilha vai facilitar os cálculos e a aplicação dos testes, né? Gasta um tempinho aí criando essa planilha que vai te ajudar. Se for utilizar um software, procure entender os cálculos mesmo assim, tá? Ah, não, o software faz sozinho. Tá, mas e aí se tiver um problema, o software vai resolver esse problema para você? Às vezes você usou um nível de significância que não para o tipo de análise que você está fazendo, está muito restrito. E se você não sabe o que é nível de significância, não sabe como ele influencia na sua validação, você fica limitado. Aí você vai ficar fazendo testes, né? E ajustes para que a validação passe, sendo que às vezes, né, com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de estudo, você conseguiria resolver aquele problema. Eu falo você, porque aqui, né, a gente tá conversando, mas eu sei que a maioria das validações não são feitas sozinhas. Pelo menos não é para ser, tá? Sozinho. Não vai ficar sofrendo sozinho. Já chama alguém aí para participar desse negócio aí com você. Lembre-se também de validar esses cálculos, tá? Porque não adianta nada você criar uma planilha bonitinha, organizada, e não ver se esses dados estão corretos, se esses cálculos estão corretos, tá? Então, dá uma validada lá em todos esses cálculos. Geralmente o software já vem com a validação, né? E aí, gente, eu sei que essas últimas etapas, infelizmente no evento, assim, é curto, né? Não dá para eu explicar cada um aprofundadamente daqueles parâmetros de desempenho, não tem como. Realmente é num curso que a gente faz isso, porque são muitas horas, né? Para entender cada influência de cada parâmetro ali. E eu sei que essas etapas de definir, realizar esses cálculos estatísticos é a mais pesada para todo o processo. Foi para mim, e eu tenho certeza que pode ser para muitos de vocês, para muitos. Eu falo demais, né, gente? Vamos para a etapa 9. Seja analítico e criterioso, tá? Aqui nessa etapa tá na hora de você analisar bem os seus dados, ver bem o que você está fazendo, os resultados que você obteve, tá? Você precisa ser analítico e criterioso para entender como que você vai avaliar aqueles dados, se estão corretos ou não estão, né? Realizar análise crítica dos resultados considerando esses critérios de aceitação. Então, se você não é criterioso, você não vai saber aplicar corretamente esses critérios de aceitação.
um parâmetro de desempenho não passou no critério de aceitação. E agora, o que você faz? Né? A resposta incorreta, mas que vem primeiro à cabeça da gente é repito, né? Mas, às vezes, você vai ficar repetindo experimentos, vai ficar no loop. Você não vai encontrar qual que é o problema. Por isso que você tem que prestar bastante atenção. As pessoas que estão envolvidas na validação têm que prestar bastante atenção para ver se alguma etapa não foi esquecida, se alguma coisa não está fazendo de errado, tá? Porque senão vocês não saem do lugar. E a última etapa, que é, não pense que se validou, o processo finalizou. Não, gente, não é bem assim, né? A validação, ela é o início de tudo ali, né? Da confiabilidade que você está dando ao seu método de ensaio. Então, ó, conclua, você fez a validação, você aplicou os parâmetros, você desenvolveu os critérios de aceitação bonitinho. Então, conclua se aquele método é adequado ao uso pretendido. Você precisa concluir. Geralmente, a gente faz um relatóriozinho e lá a gente fala, não, tudo bem, esse método pode ser utilizado para análise disso aqui, que tá ok, tá? Se controles de qualidade demonstrarem perda de desempenho do método, você precisa avaliar essa validação, tá? Por isso que eu falei, a validação é só um pedacinho, depois você tem que aplicar controles na prática para saber como é que tá o desempenho daquela validação e se os controles estiverem estranhos, volte e avalia, tá? Quando forem efetuadas algum tipo de alteração no procedimento analítico, você tem que avaliar se aquela avaliação, se aquela alteração ali que você está fazendo, se ela tem algum impacto no resultado, e se tiver, você precisa ver em que extensão ali você vai fazer uma pequena revalidação do seu método, tá? Como eu falei, a validação ela é o início, né? Ela é o miolinho aqui. Eu gosto muito dessa representação dentro de uma confiabilidade de um resultado, porque a gente percebe que é um caminho, né? Um caminho que a gente vai traçando. Então, você começa pela validação ou verificação, né? Para quem só verifica. Depois você parte para incerteza de medição. Em algumas áreas não utiliza, tá, esse termo, incerteza de medição, mas em outras áreas utiliza, que é para você saber ali qual é a faixa que está o seu resultado, né? Depois você aplica os controles de qualidade, como eu falei, é muito importante, por exemplo, limite de quantificação. É muito importante que você avalie ele como controle de qualidade, né? Porque se você está vendo ali na prática que aquele limite de quantificação ele não está se repetindo, você tem que reavaliar, né? Aquilo ali, reprodutibilidade também, precisão intermediária, são pontos que você tem que englobar ali nos controles. Aí você depois vai montar gráficos, né, para avaliar esses controles de forma mais fácil, que são as cartas controle. Depois você faz o ensaio de proficiência, que aí você sai, né, de dentro do laboratório, vai mais macro, o ensaio de proficiência. O ensaio de proficiência é o interlaboratorial e ele também é utilizado, como eu falei, alguns dados aqui dentro da validação. Opa. E, por último, você tem o resultado confiável, né? Então, são camadas que você vai aplicando ao método de ensaio para você ter um resultado confiável, tá? Eu sei que é a realidade de muitos laboratórios, né? Que às vezes a gente vai colocar o método na rotina ou abrir as portas do laboratório esse mês, já começa logo fazendo um monte de ensaio de proficiência. Ah, se for proficiente, já está ótimo, já pula aqui, validação, incerteza, já pula um monte de coisa porque foi proficiente. Não é assim, né? Cada coisa existe para um propósito, tá? Cada uma tem um objetivo para que você, no todo, né, tenha isso que a gente chama de resultado confiável. Para que o laboratório tenha tranquilidade, né, e seja, não só tranquilidade, né, ele seja uma referência, ele tenha qualidade atrás daquilo que ele faz, que ele produz. Então, a gente tem que se cercar aí de tudo que a gente